Ahoj! Dobry den! Finalmente, conforme prometido, nós chegamos em Praga, capital da República Tcheca. É uma cidade absolutamente linda e vamos dar uma olhada. Caminhando por Praga é fácil perceber que ela é uma cidade antiquíssima. Ela foi fundada em 850, mais ou menos, e ela tem 1,2 milhões de habitantes hoje em dia. Uma coisa que eu acho muito interessante é que ela, nos últimos 2 séculos, século 20 e 21, ela já foi parte de 7 países diferentes. Imagina só, os últimos 2 países foram a Tchecoslováquia, e daí agora ela é a capital da República Tcheca. Parece que os nobres sempre tiveram uma predileção por essa região aqui de Praga. O primeiro deles foi Boia, o rei que deu origem à região da Boemia. Mas Praga mesmo só foi fundada, como eu falei antes, ao redor do ano de 800. Dizem que foi um casal de duques, que eles chegaram lá, viram o potencial da região e fundaram Praga naquele instante. E uma das coisas que data a origem da fundação de Praga está na cidade até hoje. E isso é o Castelo de Praga. Aqui estamos com uma belíssima vista para o Castelo de Praga. Ele é um dos pontos turísticos mais bonitos, mais populares aqui da cidade. Ele hoje em dia não é mais tecnicamente um castelo, porque ele foi destruído, um fogo destruiu ele ao redor de 1500, e depois disso, no mesmo local, eles construíram uma rede, uma sequência de palácios que tem mais ou menos o mesmo formato que tinha as muralhas do castelo. O prédio mais antigo que dá para ver daqui é a catedral que tem ali no meio. Aquele prédio preto ali é a catedral, é estilo gótico, ela é original. E ela sim é antiga, mas o resto não é tão antigo. Mas o que é antigo pra nós? Tudo é antigo. Que a catedral é muito mais antiga que os palácios. Sim, o palácio ele é considerado o maior castelo do mundo. Ele tem um tamanho de 7,8 hectares, que dá para comparar com 11,3 campos de futebol. A gente estava caminhando meio sem rumo e olha o que a gente achou. Um parque cheio de pavões, todos eles se exibindo muito para as donas pavoas. Esse parque aqui fica bem do ladinho do castelo, a gente não estava esperando achar isso. Isso foi bem legal. Voltando para o centro da cidade velha, é fácil de notar outro dos grandes pontos turísticos da cidade, o relógio astronômico de Praga. Há quem diga que ele é um dos pontos turísticos mais decepcionantes do mundo, mas a gente discorda. Primeiramente, é bom lembrar que ele tem mais de 600 anos de idade. Ele foi o terceiro relógio astronômico construído na história da humanidade e ele é o único que ainda funciona. E ele é tão complexo que chega a ser difícil de ler as horas, porque ele tem mais de 20 funções. A cada hora cheia, esse relógio ganha vida. Naquelas 2 janelinhas ali em cima, 12 estátuas dos apóstolos de Jesus espiam para fora. Além disso, as 4 estátuas abaixo representam as piores coisas que as pessoas que fizeram esse relógio conseguiram pensar na época. A caveirinha representa a morte. Ao lado dela temos um grande preconceito. É um turco. Na época eles eram considerados um grande problema. Do outro lado temos um homem com um espelho na mão representando o pecado da vaidade. E ao lado dele outro grande preconceito. Um judeu representando a ganância.
Isso é muito curioso hoje em dia, especialmente se a gente levar em conta como a comunidade judaica faz parte de Praga. Praticamente colado na Praça Velha tem o quarteirão judaico, que durante uma época chegou até a ser um gueto. Mas o passar dos séculos fez muito bem para essa área, e hoje em dia existe uma concentração de prédios magníficos por aqui. Por isso que existem tantas sinagogas tão perto uma das outras, e um dos grandes pontos turísticos dessa área é o cemitério judaico. Ele é dessa forma porque durante séculos a cidade não deu nenhum outro terreno para os judeus enterrarem os seus falecidos. Então os corpos acabaram se acumulando, uns aos lados dos outros e também em vários andares, criando praticamente uma colina artificial. Um dos judeus mais importantes de Praga é Franz Kafka. Ele foi um escritor tcheco, autor de romances e contos e foi considerado pelos críticos como um dos escritores mais influentes do século XX. Bom, pela quantidade de turistas que tem aqui, fica bem claro que esse é um ponto turístico super famoso. Aqui é a ponte Charles, que foi construída pelo rei, o Charles IV, que os tchecos consideram o melhor rei de todo o universo, de todos os tempos. Jamais haverá outro rei tão bom quanto ele. O reinado de Carlos IV foi ao redor de 1365, e ele realmente fez muitas coisas incríveis para a República Tcheca. Foi ele, por exemplo, que fundou a primeira universidade da região, a Universidade Karls. Depois ele foi e construiu a Ponte Karls. O que acontece é que as outras pontes elas tinham uma mania de cair. Não é incomum ter inundações em Praga, e essas inundações eram muito fortes e levavam as pontes junto. E diz a lenda que para deixar a ponte ainda mais forte, eles começaram a construção numa data muito específica, às 5h31 da madrugada do dia 9 de julho de 1357. Dessa forma, os números se alinhavam com 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1. E esse equilíbrio nos números era passado para a ponte. Ela ter sido feita com uma sólida estrutura de pedra também deve ter ajudado, contra as inundações. Mas levando em conta que ela está de pé já faz 650 anos, eu não vou discutir muito sobre a lógica deles. Então aqui do outro lado do rio, passando a ponte do Charles, tem um bairro que é muito legal e é bem menos turístico. Não tem turista aqui, não tem toda aquela zoeira e é muito bonitinho, cheio de arquitetura barroca. Vale super a pena atravessar a ponte e explorar o outro lado da cidade. Aqui desse lado também tem esse muro, ele é famoso porque ele se tornou o muro do John Lennon. O que aconteceu é que as pessoas começaram a fazer grafites temáticos, em homenagem ao John Lennon. Então tu vê várias frases atribuídas aos álbuns dele e tudo mais. É interessante e é mutante também. Cada vez que tu vem aqui, ele muda completamente. A República Tcheca ela é famosíssima por ser um dos melhores lugares para se beber cerveja no mundo. Eles, inclusive, têm uma cidade chamada Pilsen, que é onde surgiu o método para fazer a cerveja Pilsen, que é uma das cervejas mais populares de todo o mundo, Então, pelo menos o estilo que ela gerou. Então, aqui nesse restaurante a gente pegou essa amostragem aqui, que não são necessariamente todas cervejas de estilo tcheco, mas elas são opções que tem aqui na República Tcheca. Por exemplo, tem a cerveja Stout, que é o estilo famoso, muito famoso, feito pela Guinness, por exemplo. Tem Pale Ale, que é um estilo mais inglês. E claro, cervejas Pilsen, para acompanhar algumas opções diferentes para conseguir sentir as diferenças de sabor também.
Um dos pontos altos nessa viagem para Praga foram as comidas e as bebidas. A gente aproveitou bastante para comer e beber tudo de diferente que a gente via pela frente, mas nem tudo são flores nesse quesito. A gente tá tentando almoçar, o nosso primeiro almoço aqui, a gente pegou o cardápio e é totalmente infrutífero porque a gente não entende absolutamente nada. Dá uma olhada. A gente conseguiu lidar aqui, pediu um cardápio em inglês. A gente pediu esse prato aqui, que é queijo misturado com cerveja. A gente não sabe bem o que é essa gosma laranja, mas é muito bom. Praga é uma cidade milenária, então obviamente ela passou por dezenas de diferentes momentos históricos. Um dos últimos desses momentos foi o comunismo. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, a população decidiu que queria ser um país comunista. Depois, pouco tempo depois, eles perceberam que talvez isso não fosse uma ideia muito genial da parte deles. E, em 1989, eles conseguiram, com a Revolução de Veludo, eliminar o comunismo. E desde então, tem esse relógio aqui, que ele é um metrônomo, na verdade, e ele representa toda a perda de tempo, de crescimento e de vida. Sim. Durante a época comunista aqui em Praga. E na República Tcheca em geral, que na época era Tchecoslováquia. Esse prédio aqui atrás de mim, ele é o prédio que dança, esse é o nome dele. Eu acho que é bem fácil de entender por quê. E ele representa uma das coisas que chama mais atenção aqui na cidade de Praga, pelo menos na nossa opinião, é a arquitetura. A arquitetura aqui é fantástica, a quantidade de prédios magníficos que tem, tanto de estilos, por exemplo, como gótico, barroco, tem até prédios cubistas. E tem, claro, prédios modernos como este. Eles compõem assim, um centro velho, um centro histórico como nenhum outro, assim. Essa é uma das grandes vantagens aqui de Praga, é que ela não foi bombardeada, então esses prédios eles são originais e a beleza deles é ímpar mesmo. O cachorro aqui. E essa é uma das maiores belezas aqui da cidade, que realmente nos surpreendeu muito. Praga é uma cidade perfeita para os amantes de uma boa caminhada. Aqui você pode começar sua jornada nos arredores da Torre da Pólvora, por exemplo, chegar até um dos únicos prédios cubistas do mundo, depois ir um pouco mais além e conhecer o único poste de luz cubista do mundo. Seja como for, a gente garante que as descobertas não acabam nunca. É uma cidade que não enjoa, é uma cidade que sempre impressiona, que sempre encanta. Se você gostou desse vídeo, clique em curtir e também se inscreve no nosso canal e compartilhe com todos os seus amigos. Também não deixe de seguir a gente no Instagram, no Twitter e de curtir a gente no Facebook, que por lá também tem sempre coisas legais. Até o próximo vídeo. Tchau!
Tá gravando. Tá gravando? Ah, tô de mochila.